dia de estarmos juntos em mais essa manhã de hoje. E que todos nós possamos, a cada dia mais, sermos conscientes do Espírito Divino que somos. A cada dia mais, sermos conscientes dos recursos que já trouxemos, das potencialidades que nós já adquirimos, e que possamos aproveitá-la, direcioná-la nas nossas escolhas, no nosso caminho, porque a cada dia adquirimos entendimento, amor, bondade, compreensão, para fazer melhor ainda do que o dia de ontem. Mas, como sempre, nós, nessas manhãs, iniciamos com nossos corações abertos, com muito amor. E não tem como nós iniciarmos o nosso encontro se não for buscando o nosso referencial, o nosso modelo e guia, a luz das nossas vidas, que é o sublime Galileu, o nosso amado Mestre Jesus, Espírito magnânimo, governador planetário, que aqui ombreou conosco a reencarnação para exemplificar as leis divinas com suas ações, com a sua conduta, com as suas recomendações, com seu infinito amor. Então, amados, sempre, quando nós nos sentirmos constrangidos, quando nós nos sentirmos aflitos, quando nós nos sentirmos ansiosos, quando nós nos sentirmos inseguros, busquemos o coração magnânimo de Jesus. Porque entre tantas recomendações, uma delas foi: bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo, vinde a mim, e eu sou manso e humilde de coração, e a única coisa que eu peço é que amemos uns aos outros. Então, em um mundo como Jesus aqui reencarnou e exemplificou, que a nossa escola, o nosso estado evolutivo, a nossa condição de criaturas divinas, nessa escola ainda de provas, se nós não conseguirmos passando nas provas, então aí vem um outro recurso, que é a expiação, e juntamente com a conclusão do nosso estado evolutivo, nós vamos então para a reparação. Então, amados, a nossa escola planetária é um mundo de provas, expiação, reparação. E terceiro milênio, a era do espírito imortal, que em definitivo, nós, habitantes dessa escola planetária, aqui encarnados, cumprindo essa lei divina que rege a nossa escola, não mais aqui encarnados viveremos como corpos, mas aqui viveremos como espírito que temos corpos como instrumento para cumprimento das leis divinas da nossa evolução. E buscando Jesus, especialmente nesse momento onde o planeta, seguindo as leis divinas desse universo infinito, caminha para o período da era da regeneração, onde só será regenerado quando todos os corações estiverem regenerados. E é grandioso demais compreender que estará regenerado quando eu regenerar, renovar a minha intimidade, pautada nas leis divinas que já estão gravadas em nossas consciências. Então, amados, sentindo o envolvimento desses espíritos amorosos e bons, que patrocinaram as nossas reencarnações,
endossaram as nossas escolhas, fizeram considerações, um ajuste na estrutura das principais energias que teríamos que renovar, porque reencarnação é renovação, é sublimação, é caminho à luz. Sentindo em nossos corações essa imensa alegria, porque já compreendemos que, como disse e recomendou Jesus, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E olha, nós aqui, encarnados, nascemos novamente, nos encontramos na maior oportunidade divina ao nível de evolução da nossa escola planetária. Então, sentindo nossos corações essa grandiosidade de oportunidade, que possamos deixar fluir da nossa intimidade as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, para dar condições, campo vibratório, energético, para o acionamento do código divino que se encontra em nossas consciências, para trazermos lucidez, que somos espíritos de Deus, e que na essência não existe o erro, não existe o mal, existe apenas as experiências e os testemunhos, para que possamos, a cada dia em definitivo, tomarmos decisões, gerarmos criações mentais, fazermos escolhas, não mais por impulsos, não mais por desejos inferiores, mas sim passando pelo crivo das nossas consciências, onde está o código divino do amor e da bondade. Por isso estamos reunidos aqui, mais uma vez, nessa manhã, rogando a Jesus e os seus mensageiros de luz, que continue a nos assistir, a nos amparar, a nos ajudar, porque ainda somos frágeis, porque ainda não conseguimos drenar, fazer as transformações das vibrações que adquirimos pelas nossas escolhas e condutas, que continuam gravados em nossas células perispirituais, mas que agora, a cada dia que passa, estamos com mais recursos a essa renovação. Por isso, rogamos a Jesus, ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, fortalecendo-nos para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver, para que tenhamos sempre a boa vontade, para que estejamos sempre prontos a atender a quem quer que seja que solicitar de nós o que for do nosso alcance e conceder. Ajuda-nos, Jesus, fortalecendo-nos para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, nós possamos transformar a nossa intimidade, fazendo crescer as potencialidades do Espírito Divino que somos. E já compreendemos, Senhor, que é só através da prática do bem e do amor que conseguiremos renovar essas vibrações, transformar esses sentimentos. Por isso, ajuda-nos, Jesus, para que quem quer que seja, que aproximar de nós, que nem que seja por um segundo apenas, possam sentir em nossa atmosfera psíquica o envolvimento amoroso, o estímulo à esperança, à alegria,
Porque, Senhor, só refletindo o seu amor que conseguiremos caminhar em paz em direção ao código divino em expansão em nossas consciências, que é entrar em sintonia, em definitivo, ao longo dos milênios, com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre fazemos, né? Seguindo a recomendação do nosso diretor espiritual e sua equipe generosa, o nosso professor Eurípides Barçanufo, né? Que iniciemos os nossos encontros com uma leitura breve da nossa religação, do nosso evangelho, trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E como desde domingo passado, e com certeza serão até alguns domingos a mais, né? Estamos focando no estudo, na compreensão, no entendimento da lei divina estrutural da nossa escola planetária, a lei divina da reencarnação. E aí, então, pegando aqui do nosso evangelho, né? Inclusive, do capítulo 4, que é que fala: ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aí, então, do capítulo 4, vamos pegar aqui, já que nós estamos falando, procurando aprofundar, né, no tema da reencarnação, o item 25, que é intitulado A Necessidade da Reencarnação, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Por que essa lei divina? Porque, às vezes, nós já conhecemos a lei da reencarnação há bilhões de anos, né? Mas, às vezes, ela não tem, e não tem sido... Nós não temos a lucidez, às vezes, para ver como que entender isso modifica a nossa conduta diária. Porque, é claro, né, sem um estudo profundo, é perceptível, e a única forma que nós, da doutrina espírita, encontramos, inclusive para explicar todas as diferenças, as circunstâncias da vida dos habitantes da nossa escola planetária, né, e da justiça, da bondade, do infinito amor de Deus, o nosso Pai, que é, então, a reencarnação, que é sempre essa oportunidade divina de regeneração e de crescimento. Mas o quanto isso muda na minha vida diária, todo dia eu entender isso, né? E por que é, então, que eu não consigo continuar, eu não consigo a minha evolução, o meu caminho divino, pela plenitude como espírito perfeito, né? Como criatura, claro, não, porque o Criador é único, né? Mas como criatura, eu não conseguiria fazer isso sem precisar de reencarnar, né? Qual é realmente a necessidade da reencarnação? Nesse processo de aprendizado, criatura divina que somos, de nós atuarmos na matéria com essa densidade, o nosso corpo físico, né? Os atributos, como é que funciona? Por que essa necessidade desse nosso caminhar? Então, vamos ler rapidinho aqui e depois nós vamos estudar. Porque, às vezes, dá a impressão, e principalmente quando nós nos encontramos em um projeto reencarnatório de expiação,
dá a impressão que é um castigo divino. Rapidamente lembrando o assunto que falamos no domingo anterior sobre o nosso irmão Joãozinho do Caixote. Quem viu aquela criatura naquela condição de reencarnação, se não compreender o Espírito Divino que é, pensou-se que teve um castigo. E, na realidade, é a lei divina, de infinito amor, mas de causa e efeito. Então, amados, nós estamos compreendendo a cada dia mais que tudo que eu faço gera em mim, nas minhas células perispirituais, componentes vibratórios. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, primeiro fica em minha intimidade. Olha que compreensão profunda. Então, tudo que eu desejo, tudo que eu quero para os outros, tudo que eu almejo, primeiro fica na minha intimidade. Então, eu vou formando esse campo vibratório energético. E na condição de humanos, de espíritos já no reino do animal racional, nós temos um atributo sublime demais, que se chama livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher. Escolher o que pensar, escolher o que desejar, escolher como proceder. E ficará gravado em nós todo esse campo vibratório em sintonia, porque somos conscientes que nós somos espíritos imersos no fluido cósmico divino. Então, o infinito de vibrações, de energias, nós estamos imersos. Vamos estar em sintonia, vamos, assim, entre aspas, coagular em nós o que nós sentimos e a direção que damos para aquilo que sentimos. Então, aqui começou-se dizendo a necessidade da reencarnação. E o Kardec, esse espírito generoso e bondoso, mas muito pedagógico, muito didático, né? Começou a pergunta à equipe dos espíritos, do espírito de verdade. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Olha a pergunta. É um castigo? Só os espíritos culpados é que estão sujeitos a sofrê-la? Para que nós possamos compreender o que é prova e o que é expiação. E o que os benfeitores superiores respondem? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Amados, entendemos aqui agora que eu, você, todos nós, temos um papel na construção desse reino divino na nossa intimidade. Mas também contribuinte, porque não tem jeito de fazer isso sozinho, no amparo e no auxílio na construção do reino divino em todos os corações. Então ele está dizendo o quê? Que isso é uma lei divina. E que inicialmente, como nós vamos para a escola, começamos a aprender a fazer bolinha, fazer chuvinha, depois escrevemos um algarismo, depois escrevemos uma letra, e depois vamos. Isso não é castigo, é aprendizado, é prova. Então, aí ele continua. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem distribuído tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência no uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, quando nós, nas nossas experienciações seculares, saímos do reino do animal irracional, entramos no reino do animal racional. E com essa
Com esse código divino gravado em nossas consciências, foi acionado, então, esse atributo do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do futuro de seus labores. Ou seja, a cada escolha que eu faço, todo dia, eu estou facilitando a minha caminhada, entrando em sintonia minhas ações com o código divino que está na minha consciência. Ou sou rebelde, não consigo ainda sentir e perceber o infinito amor que cuida de tudo. Me revolto, fico crítico, fico julgador. E tudo isso não está de acordo com o código divino do amor que está na minha consciência. E isso, então, como ele disse aqui, retarda. Porque terei que rever todas as lições até aprender. É transitório, mas podem durar milênios, né? E ele continua. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E aí é quando ela se torna, então, um castigo, uma expiação. Não imposta por Deus, mas eu mesma que gerei para mim. E aí ele coloca uma nota aqui, rapidamente, e aí nós vamos aprofundar no assunto. Uma comparação vulgar fará-se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que lhe inflige. Entendeu? Então, eu reencarno aqui para o aprendizado. Assim como na escola. Não vou conseguir chegar à academia superior se não passar por todo o caminho. Mas isso é castigo ou isso é oportunidade? E aí ele continua. Se o aluno é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele quem é negligente, é preguiçoso, e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Ou seja, vamos trazer agora para a nossa intimidade, para a nossa vida íntima. Qual será que é realmente, ou qual foi e está sendo a estrutura vibratória, energética, que determinou o meu projeto reencarnatório? Eu estou aquele aluno, como ele disse ali, dedicado, persistente, estudioso, e vou conseguir cumprir esse projeto. Ele é extremamente dinâmico. Ou eu ainda estou rebelde, estou julgador, estou crítico, e aí, então, não vou ter que... Porque o que acontece, mesmo aqui na nossa escola, no nosso modelo, das nossas escolas, aqui no nosso sistema, se eu estou numa série e não consegui adquirir o conhecimento suficiente, fiz as provas e não fui aprovado, eu volto para a série anterior? Não. Eu vou ter que rever, vou ter que revisitar, vou ter que fazer tudo novamente. As mesmas coisas. E a nossa encarnação agora? Como é que nós estamos lidando com os nossos sentimentos? Porque, ou será que nós vamos terminar a nossa reencarnação e estarmos reprovados com os sentimentos que nós viemos aqui para renovar? Porque, amados, nós estamos compreendendo aqui a cada manhã juntos que eu, como Espírito Divino que sou, a estruturação do meu projeto reencarnatório, ela é baseada em sentimentos.
Mas, nesse nosso processo educativo de aprendizado, especialmente o momento evolutivo que nós nos encontramos, é que como se o cumprimento do nosso projeto reencarnatório estivesse ligado à estrutura do plano material, ao sucesso do plano material, ao sucesso das ilusões e dos recursos transitórios. Porque, amados, quando deixarmos o nosso corpo, o que nós vamos levar? Os títulos, as propriedades, a senha bancária, o que nós vamos levar conosco? Essa compreensão é muito grandiosa porque acalma os nossos espíritos, nos traz lucidez, porque aí nós vamos perceber a grandiosidade da misericórdia e da bondade divina, que nos traz como parâmetro de elaboração do nosso projeto reencarnatório, não é aquilo que fazemos, mas como nós fazemos o que nós nos propomos a fazer. Mas aqui ainda, nessa compreensão materialista, parece que o sucesso é em ter poder aquisitivo. Não tem problema nenhum ter, não é isso que é o problema. O problema é o que eu faço para ter, e quando eu tenho, o que eu faço com ele. Ou seja, só é feliz aqui quem tem títulos, só é feliz aqui quem tem recursos materiais, só é feliz aqui quem é ostentado em tudo aquilo que é transitório. Então, meus amados, entre tantas circunstâncias, e às vezes, eu procuro aqui, para nossa reflexão, trazer, vamos dizer assim, né, não é histórias, mas trazer aqui exemplos de reencarnação para nos ajudar a compreender a nossa reencarnação. Para eu começar a sentir por que eu estou com esses espíritos que eu estou. Eu tenho ideia do trabalho, da elaboração do meu projeto reencarnatório. Eu compreendo isso, eu sou grato com isso. Porque, amado, a hora que nós buscamos isso na nossa intimidade, sem nos perceber, nós buscamos o que Jesus nos recomendou, nós buscamos e realizamos o que Jesus nos recomendou. Qual foi a única coisa que Jesus falou para que nós pudéssemos ser felizes aqui e agora? Não o dia que desencarnar, não o dia que formar, não o dia que ganhar o título, não o dia que aposentar, né? Leia do engano quem pensa que vai ser feliz quando aposenta, né? Não está ligado à aposentadoria. Mas nós praticamos na nossa intimidade, entendendo isso, a primeira lei divina, condição sine qua non para a nossa felicidade aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A hora que nós nos percebemos como esses espíritos, a hora que nós percebemos por que estamos junto com quem estamos, porque nascemos na ambientação reencarnatória que temos, porque trouxemos os atributos que já desenvolvemos ao longo dos milênios, e porque trouxemos inclinações, desejos, vontades, que têm dificultado tanto a nossa caminhada. E aí, me lembrando aqui para cada um refletir na intimidade o que tem feito com todo esse patrimônio divino que foi nos concedido agora. Perdoe-me que eu acabo falando de exemplos do nosso Hospital da Esperança, dirigido pelo nosso professor Eurípides Barçanufo no mundo espiritual, a qual o nosso pequenino núcleo de amor e luz, o nosso abraço fraterno, é um ponto de apoio e socorro. E, então, como eu falei aquele dia sobre a encarnação, sobre os tipos de reencarnação, nós já entendemos que é necessário, é lei divina, e nós vamos cumprir. Mas as nuances de cada encarnação, né? Comentei no domingo passado a reencarnação do nosso irmão, ao qual foi intitulado de Joãozinho do Caixote.
E agora, vamos trazer uma ilustração também do Hospital da Esperança do nosso professor Eurípides Barçanufo. E aí, lógico, né, como na série André Luiz, como o próprio André Luiz, nós não identificamos os nomes, né, porque ainda, muitas vezes, né, a fruta ainda não está madura e os espíritos ligados àquelas pessoas, né, não compreenderiam. Mas é mais ou menos o seguinte, lá pela época de 1970, onde na nossa região aqui de Bebedouro, Araraquara, se desenvolvia, como até hoje ainda, mas naquela época era a cultura de maior poder, né, que era a cultura da laranja, e entre tantos cultivadores aqui, especialmente um de grande poder econômico, uma família, cuja uma jovem, bela, estudiosa, né, que não foi terminar os seus estudos estudando na capital de São Paulo. E chegando lá, na sua escola, nos seus estudos, conheceu também um belo jovem com extremado poder e recursos materiais. E esses espíritos, então, se encantaram, se conheceram e casaram. E o esforço que fizeram para que pudessem ter filhos, mas não conseguiam. Todos os recursos no Brasil, porque eles tinham recursos materiais, né? Naquela oportunidade, sobre inseminações artificiais, sobre essas coisas todas que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, resumindo aqui, todos os recursos aqui não foi possível com que ela engravidasse. E naquela oportunidade, os maiores recursos sobre essa parte de estrutura de células, para essa parte de inseminações artificiais, era em Boston, nos Estados Unidos. Foram para lá, ficaram um ano lutando e não conseguiu. O casal, já aflitos, já ansiosos, preocupados, mas não conseguiu com que pudesse, então, ter filhos. E aquilo gerou um campo vibratório, gerou uma energia que já era energias, necessidade de renovação na intimidade desses espíritos. E, como ajuda a esses espíritos, então, os espíritos superiores os ajudavam, os espíritos amorosos e bons que patrocinaram a encarnação os inspiravam. E aí ela resolveu, então, que como ela não pôde ter filhos, que ela então aí abrir uma creche. E assim fez, né? Inclusive, abrir uma creche naquela oportunidade, lá antes da virada do século, por volta de 1975, 80, inclusive numa favela, num bairro lá de São Paulo chamada Favela do Buraco Quente. E qual não foi a surpresa desses espíritos? Bom, ela montou então essa creche, a qual acolhia centenas de crianças. E essa jovem ainda, né, lá com seus 35, 40 anos, começou a ter um desequilíbrio energético em toda a parte reprodutora dela, de útero e tudo mais, uma desordem de multiplicações celulares, e aí a qual foi verificado, então, que ela estava com câncer, e aí não tinha tantos recursos como hoje, em todas aquelas dificuldades, e ela, então, precisou fazer cirurgia, retirar toda essa parte de reprodução, ficou muito debilitada, mas mantinha sua creche lá, muito bem estruturada, vamos dizer assim, né? Em termos de recursos de hoje, mandava lá seus 100 mil reais todo mês para a creche, como um recurso, né? Que já que ela não podia ter tido filhos. E, então, passou muito tempo, então, dentro da sua estrutura energética, do seu projeto reencarnatório, ela veio a desencarnar. Como ela tinha elaborado o seu projeto reencarnatório lá no Hospital da Esperança, ela, sempre assistida por essa equipe,
E ela, então, foi para uma condição extremamente difícil do mundo espiritual. Basicamente, ela nem tinha acabado de deixar o corpo, onde a sua percepção e seu campo vibratório energético tornou-se mais intenso. Inúmeros irmãos, extremamente infelizes, a aguardava com cobranças muito rudes, muito pesadas. Eram algumas dezenas de espíritos que a chamavam de assassina. E ela, desesperada, alucinada como louca, e falava, mas o que adiantou eu fazer tudo o que eu fiz em benefício daqueles inúmeros que assistem? E as cobranças no seu campo energético eram intensas e não tinha trégua. E isso foi durante 2 anos. Quando terminou, quando ela estava exausta de tantas cobranças, de tantos julgamentos, e ela não tinha um segundo sequer de sossego, ela abriu o seu campo energético, semelhante ao André Luiz, e rogou a Deus que tivesse alguma coisa. E para vocês verem, amados, o nosso professor, ele, Eurípides Barçanufo, foi ao socorro dela. Não mandou nenhum intermediário, não mandou nenhum de seus cooperadores. Ele foi amorosamente ao socorro dela. E quando ela teve a percepção do campo energético, ela, é lógico, é um anjo realmente dela, sim. Momentaneamente ela ficou surpresa porque ela só via, vamos dizer, sem luz, opaco, cinzento, só cobrança, só cenas difíceis, só julgamentos. E apareceu, então, né, esse anjo, e momentaneamente ela gerou um impacto, mas instantaneamente ela já ficou revoltadíssima e voou em cima dele, cobrando. Que como? Que ela, que foi tão generosa, que construiu a creche e que lá habitavam, que lá cuidavam de dezenas de crianças, e ela se encontrava naquela situação. Amorosamente, nosso professor a envolveu no seu campo vibratório de amor, concedeu-lhe um passe energético, ao qual ela foi se acalmando, e aí ele disse, amada irmã, por causa de tudo isso que você fez, é que eu estou aqui. Só que eu não posso renovar e fazer a tarefa que lhe é tua. E ela, sem entender, começou a dizer, então, mas o que é que estava acontecendo? Aí, momentaneamente, ele aplicou mais campo, mais passe energético nela, e ela, então, ao nome popular que se dá, que foi uma regressão, mostrou algumas encarnações dela. Sempre perdoa se alguém aqui realizou isso, mas tudo é processo transformador. Em todas as condições sociais que ela veio anteriormente, ela fazia abortos. Mostrou ela como dama poderosíssima, riquíssima, na França, no século XV, ao qual, só naquela encarnação, fez 6 abortos, porque não queria que seu corpo ficasse deformado, não queria gastar o seu tempo com gravidez, com tudo, porque não compreendia. Veio em condições, em outras encarnações, em uma ambientação sem recursos, sem beleza, para ver se poderia trazer de novo ao ventre aqueles espíritos que haviam combinado as suas reencarnações com ela. E ela, usando desregradamente as energias genésicas, também abortava. Então, mostrou para ela aqueles quadros e disse para ela assim, e nessa oportunidade que acabou de passar, o que você fez mesmo que transformou o seu coração? Eurípides, amorosamente, bondoso, mostrou para ela, falou, olha, irmã, os recursos que você mandava para lá nem era do seu esforço.
era da família sua e da família do seu marido. Você não fazia esforço nenhum, mas gerou o benefício que você está acolhida aqui agora comigo. E quando raramente você ia lá na creche, que dia que você pegou um pequenino no colo? Que dia que você agachou e olhou no olhar de um pequenino? Perdoe, mas a sua postura está aqui, né? O seu campo vibratório está aqui, a sua história. Você chegava na creche com o seu narizinho empinado, dando ordens, reclamando que alguma coisa não estava bem feita, que faltava alguma coisa, que alguém não tinha cuidado bem de alguma coisa. Então, minha irmã, o que você fez realmente para renovar os seus sentimentos? Você não pegou um sequer daqueles no colo? Perdão, abrindo um parênteses agora aqui. E a minha reencarnação? O que eu estou fazendo com os recursos que estão sendo me concedidos? A minha inteligência, as minhas mãos, a minha voz, o meu olhar, as minhas pernas, os meus braços. E aí, esse Espírito Divino, essa nossa irmã, entrou em choro profundo. E Eurípides Bassanufo a abraçou no seu coração. E ela, desesperadamente, diz: anjo divino, o que eu tenho que fazer para que eu possa mudar essas trajetórias? E aí Eurípides disse a ela: vamos começar pelo seguinte, você aceitaria? Nascer lá na favela do Buraco Quente e ser atendida na creche que você montou? E esse coração dessa nossa irmã magnânima, porque é criatura divina, com extremada alegria, falou: sim, anjo, pode começar a elaborar o meu projeto reencarnatório. E aí, então, Eurípides conta a história, com extremada alegria. Quando ele contou essa história, a nossa irmãzinha já tinha 6 anos e já se encontrava sendo atendida diuturnamente, de manhã, tarde e à noite, na creche, ao qual ela tinha fundado e a qual a sua família consanguínea continuava a mantê-la. Então, meus amados, como será que foi a nossa reencarnação? Nós vamos trazendo esses exemplos para que a cada dia mais possa tocar em nossa intimidade, a nossa percepção e o nosso olhar de qual é a nossa história, qual é a estrutura do nosso projeto reencarnatório. Porque, segundo os benfeitores que me ajudam, da equipe do nosso professor, é que ao longo dos domingos, quando nós concluirmos mais completamente esses estudos, todos conectados conosco, com a boa vontade de cada um de entender, com o esforço de cada um de se observar, todos nós teremos com muito mais clareza qual é e qual está sendo o plano divino da nossa renovação dessa encarnação. Mas como temos mais alguns minutinhos, permitem até, né? Acredito que isso aí não vai ser novidade para todos, porque está no livro Nosso Lar, né?
não com tanto detalhes, igual no Missionários da Luz, do planejamento reencarnatório do Segismundo, né? Vindo como filho do Adelino e da Raquel. Mas vamos falar então, porque o que é a recomendação do nosso pequenino núcleo de amor e luz, o nosso abraço fraterno, dos recursos que lá são trazidos, esclarecimentos. Porque lá Eurípides diz, lá não tem milagre, não acontece nada sem esforço, nada lá acontece sem dedicação, sem compreensão, sem propósito de mudança. E as recomendações sempre é estudo do livro Nosso Lar. Então, acredito que todo mundo que está conectado comigo aqui não leu só uma vez, já leu dezenas de vezes o livro Nosso Lar. Mas cabe aqui no nosso assunto de hoje, né? Já que nós estamos falando, e vamos falar ainda alguns domingos, né? Sobre a reencarnação. Estão lembrando no livro Nosso Lar, no capítulo 16, que é Confidências do dia que a mãe do André Luiz foi visitá-lo, e ele perguntou para ela, cadê o pai dele? E naquele momento ela apenas disse que o pai dele se encontrava em região extremamente difícil. E o pai dele foi o pai do André Luiz, um grande comerciante, cavalheiro, famoso, respeitável, muito respeitado na sociedade do Rio de Janeiro, com muitas posses, né? E nas suas imperfeições, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, ele, além de ter então essa vida aparente, né, de ir na igreja todo domingo, como o próprio André Luiz ficou surpreso quando a mãe disse para ele, meu filho, teu pai, o Laerte, encontra-se em condições difíceis, ligado a uma condição energética, inclusive, que duas irmãs, que ela falou, né, além do meu convívio comigo, ele teve relações extras no lar. E ele tinha, então, duas namoradas, tinham duas amantes, inclusive as muito jovens, né? Uma tinha 15, a outra tinha 17 anos. E a mãe dele sabia de tudo aquilo na época, que toda a sociedade isso fica sabendo. E ela nunca o julgou, nunca o criticou, inclusive nas altas rodas dos chás da tarde da sociedade do Rio de Janeiro, ela era muito questionada, ela era muito, assim, vamos dizer, né, instigada a deixá-lo. E ela falava apenas que ela tinha um compromisso de amá-lo do jeito que ele é. E aí, então, ela falou para o André Luiz que o pai dele se encontrava naquela condição. E que ela lutava tanto, inclusive no Nosso Lar e em outras colônias espirituais, porque a mãe do André Luiz se encontrava em uma colônia espiritual, em um campo vibratório energético de amor superior, né? E que ela tinha pedido, que ela pedia tanto para que ajudasse, mas que ele não tinha percepção, ele não tinha visão, ele estava ligado àquele campo vibratório, de revolta, às vezes de ressentimento. Muito raramente a mãe do André Luiz conseguia que as vibrações amorosas dela envolviam o coração dele. Ele apenas chorava um pouquinho, ficava meio arrependido, mas logo em seguida recebia os estímulos dos compromissos que ele havia feito. E aí, então, ela só falou isso para ele. Se vocês se lembrarem, lá no final do livro, acho que no capítulo 46, que tem lá sobre, até acho que o título não me lembro assim com clareza, mas é mais ou menos Sacrifício de Mulher. E aí, já é no final do livro, o André Luiz já estava sendo um trabalhador do Nosso Lar, já tinha se recuperado, já tinha compreendido sobre a tarefa, já não era mais o médico vaidoso e orgulhoso do Rio de Janeiro. Já era um irmão em condições vibratórias e energéticas de compreensão diferente da vida. E aí, então, ele torna a perguntar, como ele se achou melhorzinho, quem sabe ele poderia ajudar o pai dele. Ele torna a perguntar para a mãe, mãe, e como é que está o pai? E aí, ele até não aceitou muito o começo da conversa. Ela falou, não, ele continua ligado lá, mas eu já tenho pedido, inclusive, a espíritos superiores, à escola, ao meu ambiente que eu convivo, para que eu possa estar com ele novamente. Quando a Luiz falou, não, só não vai reencarnar, só não vai reencarnar com ele, só tá maluca, mano? Onde você já se viu uma coisa dessa? Só não precisa nada disso, hein? E aí é a demonstração do amor. Aí ela fala que como que alguém que ama
vai ficar distante. Como que ela fala que alguém que ama não vai ajudá-lo? E que ela estava muito feliz, porque ela já tinha conseguido toda a elaboração do projeto encarnatório dele, e aí o André Luiz, você vê, estava melhorzinho, mas ela estava carregando as dificuldades. Disse ainda, mas e aquelas infelizes, né, criticando aquelas que estavam como amantes dele, que estavam ligadas espiritualmente a ele, né? Espera que elas não vão estar, né? Vão estar longe. E ela disse: "Oh, meu filho, já está estruturado. Em breve, realmente, voltarei à Terra, reencarnarei. Vou contar com a sua ajuda, com a sua compreensão, com o seu trabalho aqui no nosso lar, nessa colônia, para me ajudar a hora que eu estiver lá, porque o Laerte será o meu marido do coração novamente. E as nossas e receberemos como nossas filhinhas do coração aquelas que eram as suas amantes." Sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica. Agora, amados, aí agora já eu pensando comigo, né? Lá não conta a história daí para frente, né? Termina aí, né? Mas eu pensando comigo, vocês já pensaram bem? O dia em que essas duas filhinhas, vocês já pensaram as ligações energéticas dessas filhas com o pai? Então, cada lar que está ouvindo comigo agora começa a refletir como é que é as relações com os filhos. Filhos que estão ouvindo nós agora nessa manhã. Começa a pensar como é que são as relações com os seus pais. Imagine, agora eu que estou imaginando, né? Só estou falando agora de mim. Imaginem a hora que essas duas meninas tiver com seus 13, 15 anos. Imagine a hora que elas quiserem, porque o que é que o pai ensinou para elas na encarnação anterior? Imagine a hora que elas quiserem ou desejarem, pelos impulsos que estão voltando juntos para que sejam renovados. E como é que será que vai ser esse amor? Imagine, isso aí já é eu que estou falando, né? Não sei. O ciúme dele, a hora que elas começarem e querer ir só para baladas. A hora que elas começarem a usufruir das energias genésicas, das relações sexuais em desequilíbrio. Imagine a resignação e o amor desse espírito para ajudá-las a transformar. Pensem. Sintam em seus corações a elaboração dos nossos projetos reencarnatórios. Quais foram as minhas relações com esses espíritos que estão comigo? Porque, amados, o que já conseguimos compreender, o nosso sucesso aqui como Espírito de Deus, não como sociedade, não como coisa transitória, mas o nosso sucesso aqui como Espírito de Deus está vinculado do nosso sucesso no nosso lar, na nossa família concebida. Porque ela foi a estruturação da elaboração dos componentes vibratórios, dos sentimentos que trouxemos para serem renovados, para serem modificados. Para que nossas células perispirituais, agora, através das nossas criações mentais, através dos nossos desejos mais íntimos, das nossas escolhas, e que nós temos escolhidos a pensar durante todo o dia. O que é que nos incomoda? O que é que nos traz aflição? É o que os outros fazem?
É a conduta dos outros? Ou é a nossa conduta? Como começamos a falar no nosso encontro da manhã de hoje, tudo que eu penso, primeiro fica em mim. Tudo que eu desejo, primeiro fica em mim. Tudo que eu faço, primeiro fica em mim. Se eu sou um gerador de concórdia, se eu sou um gerador de esperança, se eu sou um gerador de bondade, se eu sou um gerador de perdão incondicional, onde que vibra o campo em sintonia com o infinito amor? É em quem eu perdoo? É em quem eu amo? Também fica. Mas o campo energético em sintonia com o infinito amor é o que compõe as minhas células perispirituais. E é esse o nosso caminho de renovação. Perdoa, meus amados, de alguma coisa que eu falei. Porque ainda sou tão ínfimo e às vezes eu não consigo transmitir o amor e o sentimento dos espíritos bons que me auxiliam. Perdoe-me as minhas falhas, ainda as minhas imperfeições. Vamos todos nós envolvidos por essas vibrações amorosas, por essa luz que espalha em todos os nossos lares. Mais uma vez, não só sabermos que somos esses seres de Deus, mas sentirmos em nossos corações esse infinito amor. E mesmo que ínfimo Jesus, professor Eurípides, sua equipe generosa e bondosa e espíritos bons, possam fluir da intimidade dos nossos corações as nossas vibrações de amor e de gratidão. Por tudo nas nossas vidas, Jesus. Pela bendita oportunidade reencarnatória, pela ambientação reencarnatória que temos, pela família que temos, pelos atributos que trouxemos. Enfim, Jesus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz e do amor presentes com todos nós, conceda a todos que estão encarnados assistindo conosco, aos desencarnados que por amor e por bondade vieram estar conosco em cada lar, e aos irmãos que a equipe do nosso professor Eurípides, especialmente os que estão preparando as suas reencarnações, trouxe a compartilhar conosco as vibrações desse entendimento, para que a hora que aqui estiverem com seus corpos, poderem fazer com mais lucidez esse caminho do aprendizado do amor. Conceda a todos, Jesus, o seu campo energético vibratório através de passes, impregnando as nossas células perispirituais, Senhor, com o seu infinito amor, trazendo-nos recursos e estímulos para que tenhamos sempre a boa vontade, o bom ânimo e a imensa alegria de viver. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que os seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os fluidos, com as energias que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, alegria, a imensa gratidão em ter todos vocês comigo, com seus corações amorosos, em mais essa manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui, é claro, né? Nos mesmos horários, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos. Quem quiser abrir a câmera aí para a gente se ver um pouquinho, pode.